Olá, meu nome é Isis e esse é o canal Isis Acupuntura. E hoje eu quero falar sobre um livro bem interessante, sobre um texto que eu gostaria de ler para vocês desse livro, porque eu nunca vi, assim, muitas pessoas falando sobre esse tema, principalmente sobre esse conteúdo. O livro é esse daqui, tratado sobre a união oculta, né, que fala do texto Yin-Fu Jin, que contém o Imperador Amarelo. Esse texto ele é um texto sagrado revelado ao Imperador Amarelo em cerca de 2700 a.C. E ele foi traduzido por esse mestre, né, o Wu Ji-shen. Ele, não sei se eu pronunciei corretamente o nome dele, mas esse texto ele tem um conteúdo bem interessante e nesse livro ele faz uma análise desse texto. Então eu recomendo quem se interessar poder ter acesso a esse livro para ter análise, mas vou ler esse texto para vocês, né? Texto completo do Yin-Fu Jin. Contemplar o caminho do céu e praticar seu movimento. Isso é desígnio da plenitude. O céu possui 5 subtrativos e aqueles que os compreendem são iluminados. Os 5 subtrativos estão no coração do homem, e as suas manifestações dependem do céu. O tempo e o espaço estão nas mãos do homem, e as 10.000 transformações nascem do corpo. A natureza celestial está no homem, a natureza humana está na circunstância. Apoiar-se no caminho do céu pode assegurar a existência do homem. Quando o céu desperta a circunstância da destruição, os dragões e as serpentes irão surgir na terra. Quando o homem desperta a circunstância da destruição, o céu e a terra irão inverter suas respostas. Quando o céu e o homem unem suas virtudes, as 10.000 transformações irão definir seus fundamentos. A natureza possui tanto sagacidade quanto a indolência, embora estes dois possam estar encobertos ou escondidos. Dos descomedimentos dos 9 orifícios, há 3 que são considerados os mais importantes, e estes podem estar em movimento ou em quietude. Como o fogo nasce da madeira, o despertar da desventura certamente traz a destruição. Com a perversão nascendo no reino, uma ação, nesse momento, certamente resultará em derrota. Por isso, aqueles que conhecem restauração e a destilação são chamados de homens sagrados. O céu cria, o céu destrói. Esses são os fundamentos do caminho. O céu e a terra são aqueles que furtam os 10.000 seres. Os 10.000 seres são aqueles que furtam os homens. Os homens são aqueles que furtam os 10.000 seres. Quando os 3 que furtam estiverem em harmonia, os 3 poderes estarão em paz. Dizia-se antigamente: alimente-se de acordo com o tempo, e os sem ossos serão governados. Movimente-se de acordo com a circunstância, e as 10.000 modificações serão pacíficas. Os homens que conhecem esse espírito podem cultivar seu espírito. Sem conhecimentos e sem espíritos, pode-se criar o espírito. O sol e a lua possuem números. O grande e o pequeno possuem suas definições. Assim, a obra do sagrado nasce, a iluminação do espírito aparece. Sob o céu, ninguém consegue enxergar e ninguém consegue compreender a circunstância da subtração. Quando o homem superior domina a circunstância, terá firmeza, apesar da dificuldade. Quando o homem inferior domina a circunstância, terá então uma vida reduzida. Os cegos têm audição apurada, os surdos têm visão apurada. O sublime benefício está na fonte única, e através dela. A utilidade do exército é 10 vezes maior, porém, havendo 3 reflexões em um único dia e noite, a utilidade do exército será 10.000 vezes maior. O coração é estimulado pela matéria e aniquilado pela matéria. Seu segredo está nos olhos. Com a não benevolência do céu nasce a grande benevolência, rápido como um trovão ou feroz como o vento. Ambos nascem da natureza ingênua.
A natureza da sublime alegria é a modéstia. A natureza da sublime quietude é a pureza. A sublime individualidade do céu é a manifestação da sublime universalidade. O domínio do animal é feito através do sopro. A vida é a raiz da morte. A morte é a raiz da vida. O benefício nasce do malefício. O malefício nasce do benefício. Enquanto os ignorantes consideram a razão e a escrita do céu e da terra como sagradas, eu considero a razão e o espírito do tempo e dos seres como iluminação. Enquanto os homens raciocinam o sagrado com egoísmo, eu raciocino o sagrado com um não egoísmo. Enquanto os homens cultivam o sagrado com a esperança, eu cultivo o sagrado com a não esperança. Por isso eu digo: afundando na água ou entrando no fogo, essas são as mortes conquistadas por si próprio. O caminho da naturalidade é tranquilo. Por isso, os 10.000 seres do céu e da terra nascem. O caminho do céu e da terra é gradual. Por isso, a obscuridade e a claridade exercem seus domínios, com o estímulo da obscuridade e da claridade. Todas as transformações serão favoráveis. Assim, os homens sagrados conhecem o caminho da naturalidade e não o contrariam. E através disso, estabeleceram a norma. O caminho da sublime quietude não pode ser medido pelas leis do calendário. Existe um recipiente extraordinário, que é o criador de 10.000 imagens, de 8 trigramas, do ciclo sexagenário, das circunstâncias do espírito e do esconderijo da alma. Assim, a arte de dominar um pelo outro, através da claridade e obscuridade, foi ilustrada. A sua revelação foi alcançada. E esse é o texto de 2700 a.C., significa que, somando, seriam quase 5.000 anos atrás, alguém escreveu isso. É bem interessante pensar, né, nesse nível de evolução filosófica, né, da China, que muitas vezes é desconhecido, até por quem gosta e estuda filosofia. Sempre se lembram da Europa, mas não esquecem o Oriente, China, a Índia, né? Então é interessante a gente lembrar disso. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, se inscrevam no canal, ativem os sininhos de notificações e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!